programa que recria a história do município de Pato Branco é importante para todos os seus cidadãos. Nós, da Universidade Federal do Paraná, temos a certeza que, através do registro histórico, é que se podem fazer grandes avanços. Portanto, parabéns a todos aqueles que fazem deste programa um novo momento para a história do município de Pato Branco. A iniciativa da Prefeitura Municipal de Pato Branco, com a Rede Selinalta, nesse projeto Contando a História, é extremamente importante. Eu posso dizer, como professor da Universidade Federal do Paraná, da importância de se ter uma forma de aprendizado que não se restrinja apenas na sala de aula, mas que seja também uma forma de aprender ouvindo as histórias de pessoas que viveram a história. É muito importante ter um registro dessa natureza e com pessoas que participaram da construção da cidade, da construção da região, ouvindo as histórias de cada um contando a sua maneira nas diversas atividades que estavam desempenhando, aqueles momentos históricos importantes. O passado é importante para conhecer o presente e para projetar o futuro. E por isso, essa iniciativa é bem vista, é uma iniciativa de extrema importância para que melhore a qualidade e as condições de ensino das nossas escolas e, ao mesmo tempo, se forme também um cidadão mais envolvido com os problemas da sociedade. Considero esse trabalho, essa pesquisa, contando a história, essencial para a educação e para a cultura do nosso Estado. Nós, brasileiros, conhecemos pouco a nossa história e nós, paranaenses, também. E é impossível exercer plenamente a nossa cidadania, é impossível construir uma identidade cultural consistente se a história e se as raízes são desprezadas. Por isso, estamos trabalhando também na educação do Paraná com o nosso portal educacional. E o nosso portal, em todos os temas, em todos os conteúdos, ele tem uma referência à nossa história e à nossa realidade paranaense. Fica, portanto, aqui desde já o compromisso do secretário de Educação de incorporar esse belo trabalho no portal da educação que o Estado do Paraná está construindo. Fica o nosso convite e o nosso agradecimento. Eu tenho certeza que este esforço se somará aos esforços dos professores do Paraná para que na sala de aula, em cada sala de aula do nosso Estado, os nossos professores e os nossos alunos sejam capazes de discutir a sua história, discutindo a sua história, encontrar-se com as suas raízes, construindo uma verdadeira identidade do povo paranaense. Nossos cumprimentos aos telespectadores da TV Sudoeste. Estamos iniciando mais um programa relacionado com o projeto Contando a História, que é um projeto da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Pato Branco e da Rede Selinalta de Comunicação. Na verdade, esse projeto visa resgatar a história de Pato Branco, ouvindo quem ajudou a fazer a história ou ouvindo também quem escreveu a história. E é esse o caso do nosso programa de hoje. Estão conosco aqui na sala da direção do Cefet os professores Cintilo Voltolini e a professora Neri França Fornari Bocchiese. Ambos estão com 4 livros editados sobre a história de Pato Branco, e o 5º está no prelo. E é sobre esse assunto o nosso programa de hoje, mais especificamente a colonização de Pato Branco. Eu registro também aqui a presença do jornalista Adriano Ultramar, que está registrando este programa para o Jornal de Pato Branco. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e, na sequência, voltamos falando sobre a origem de Pato Branco. É o projeto Contando a História, que visa, como prioridade, resgatar a história de Pato Branco, ouvindo quem a fez ou quem a escreveu. E hoje nós estamos ouvindo quem a está escrevendo, inclusive, que é o professor Cintilo Voltolini e a professora também do Cefet Pato Branco, Neri França Fornari Bocchiese. E de imediato nós nos dirigimos então ao professor Cintilo. Professor Cintilo,
O Cefet instituiu em 1993, na unidade de Pato Branco, o projeto Resgate Histórico de Pato Branco. O que se fez nesse sentido até a presente data? Resgate Histórico de Pato Branco, podemos considerá-lo hoje uma marca do Cefet na sociedade de Pato Branco e mesmo regional. E desde que foi lançado, a nossa tarefa, a minha e a da professora Neri, que estamos compondo a comissão de execução desse projeto, foi inicialmente a de coletânea de documentos, coletânea de fotografias, expressando as determinadas situações, desde o início da colônia Bom Retiro até nossos dias, e também o nosso trabalho foi de grande presença em entrevistas que fizemos com pioneiros, com desbravadores, ainda presentes na vida da sociedade de Pato Branco. Essa seria a primeira parte da execução do projeto Resgate Histórico. Agora, nós imaginamos que não seria suficiente simplesmente fazer a coletânea desses documentos, arquivá-los e simplesmente deixá-los esquecidos ou à espera de alguém, de algum estudioso, de algum pesquisador que viesse à busca desses documentos para executar determinadas tarefas. Achamos melhor levar toda essa história expressa em documentos, em fotografias, em entrevistas, e levá-las para a comunidade. Daí surgiu, então, a ideia de produzirmos essa história em livros para que, desta forma, a sociedade pudesse ter acesso a ela também, porque, afinal de contas, o mais interessado mesmo de conhecer a história é a comunidade, é a sociedade, que faz parte do presente de um passado de que se fez o levantamento. Esse trabalho de reprodução da história em livros, até o presente momento, já gerou a edição de 4 volumes. Aqui, por exemplo, nós temos o primeiro livro, que é Retorno, Origem de Pato Branco, e desse livro nós apresentamos a história real da origem de Pato Branco, desde que surgiu em 1918, através da criação da colônia Bom Retiro, até a época da emancipação política de Pato Branco, em 1951. Então, seria aqui a história da sociedade. A seguir, nós apresentamos também a presença de Pato Branco num episódio que marcou o sudoeste do Paraná, marcou o Paraná, teve repercussão no Brasil inteiro, até no exterior, que foi o levante dos poceiros de 1957. Dele, Pato Branco participou ativamente, porque, inclusive, teve umas áreas do município referentes aos atuais municípios de Doverê e de Dois Vizinhos, que pertenciam a Pato Branco na época, e eram área de litígio também envolvidos no problema latifundiário que eclodiu em 1957. A história do Levante 57 está muito bem contada aqui nesse livro, apresentado pelo projeto histórico A Sociedade de Pato Branco e a mesmo da Cidade do Sudoeste. E o terceiro volume fala de uma época que representou o primeiro impulso realmente positivo, economicamente falando, de Pato Branco, que foi a época da extração da madeira, o ciclo da madeira de Pato Branco. Aqui nós contamos a existência do imenso pinhal que existia no Sudoeste, no Paraná, em Pato Branco, como se fez a exploração dessa madeira, porque hoje contamos com quase nada de representação de pinheiros na nossa região. Tá? Toda a história da sociedade de Pato Branco, nessa época que vai mais ou menos de 1940 até 1970, mais ou menos, que foi o auge da exploração da madeira, está narrado nesse livro. E o quarto volume apresenta, então, a Pato Branco após a emancipação política, e aqui temos no quarto volume a história da primeira administração municipal, liderada pelo prefeito Plácido Machado,
com todas as suas amplitudes, com todos os seus problemas, com todas as suas, vamos dizer, até confusões que se criaram durante essa administração. Tanto assim tumultuada foi a administração que o prefeito não chegou ao final de sua administração, renunciou antes de completar o período para o qual ele tinha sido eleito. E temos ainda, dentro dessa saga, a edição futura de um 5º livro que há de tratar sobre a administração do 2º prefeito de Pato Branco, que foi o Dr. Arrivaldir Greff. Seria isso mais ou menos, Mendes, o que até o momento se produziu dentro deste projeto Resgate Histórico de Pato Branco, que ainda vai ter naturalmente a sua sequência, e é um projeto que, além de coletar, como já falamos, a documentação, também está à disposição da comunidade para que dele possa tomar conhecimento através da leitura dessas obras que estão à disposição de toda a sociedade de Pato Branco e da região. Obrigado, professor. Professora Nelly, como ocorreu inicialmente a presença dos desbravadores aqui no sudoeste do Paraná? Bem, antes da gente falar dos desbravadores, a gente teria que colocar um pouquinho como que começou essa nossa região, porque senão dá a impressão assim que Pato Branco caiu do céu, né, e começaram. A gente já tinha a presença do índio na nossa região antes mesmo do descobrimento, antes mesmo da chegada do homem branco. Então os índios, que há mais de 6.000 anos habitam essa região, eles tinham uma presença muito forte no aldeamento de Atalaia, que ficava em Guarapuava, e num outro aldeamento que onde hoje é a cidade de Palmas. E aqui na nossa região, Pato Branco especificamente, como eles já estavam no estágio seminômade, eles faziam uma passagem. Eles iam e vinham de um aldeamento ao outro, né? E essa presença indígena foi uma presença tão forte na nossa região que a gente tem até a cidade de Vitorino, que é em função do índio Vitorino Condá, a cidade de Verê, que é em função do cacique Viri, né? Que foram índios que entraram em conflitos diretos, ajudaram os portugueses a se livrarem, vamos dizer assim, dos espanhóis, porque a nossa região do sul do Brasil, do Paraná até o Rio Grande do Sul, ela foi, no primeiro momento, ela foi muito mais espanhola do que portuguesa. Então a gente tem essa presença forte desse homem índio, né, pertencente à raça amarela, que é o primeiro morador da nossa região. Daí logo a seguir, então, a gente começa a ter a presença dos caboclos, que é outra etnia que é muito forte e que deixou assim uma história muito bonita e deixou também nas nossas raízes culturais uns vínculos bem fortes naquilo que hoje nós somos. Quem seria esse caboclo? Esse caboclo, ele é o filho do bandeirante, daquele português e daquele espanhol que passava aí pelos matos à procura de ouro, e das índias. Ele nasce assim, não de uma coisa muito bonita, porque as índias elas eram caçadas pelos homens portugueses e espanhóis, e esse filho depois ficava abandonado na região. Então a gente começa a ter a primeira presença desse brasileiro, que são os nossos caboclos. E daí, chegando mais recentemente na nossa história, né, a gente tem esta região como uma região assim de refúgio. Antes mesmo da colônia Bom Retiro, que o professor Citilo já colocou a história aqui, a gente tinha aqui a criação da Fazenda Bom Retiro, que é lá pelos anos de 1891, e o interessante é que essa fazenda pertenceu a uma mulher, a dona Maria Isabel, né? Foi criada a fazenda e foi dada a ela. E ela servia de refúgio a quem passasse o rio Uruguai e a quem passasse o rio Iguaçu. Por quê? Porque o rio Uruguai é a divisa com o Rio Grande do Sul. Então os espanhóis que habitavam e os brasileiros que habitavam aquela região, por qualquer problema familiar, problema político, problema social que tivessem lá, então eles fugiam para cá, fugiam mesmo, vinham aqui buscar refúgio, eles estavam livres daquela condenação. E os paulistas, né, que passavam, ou o norte do Paraná, que também já estava sendo habitado pelos portugueses, que já tinha uma certa emancipação, já tinha pequenas vilas, também com qualquer problema que tivessem, eles passavam o rio Iguaçu e aqui eles vinham se refugiar. Então esses são os primeiros homens que habitam na nossa região, né? Esses refugiados, tanto do sul como do norte, tendo os dois rios aí para o limite. E agora então, eu vou falar assim, um pouquinho desse caboclo. Eu sempre gosto de falar neles, porque a gente só relaciona a nossa história com a vinda dos italianos para cá, dos primeiros migrantes. Mas o caboclo é o primeiro morador dessa nossa região. Qual a principal contribuição que a senhora diria, professora, que os caboclos deram aí para o sudoeste do Paraná?
Então a gente tem nesse caboclo, o primeiro é o próprio nome de Pato Branco, né? A gente tem a história do João Arruda, contada ali no Mistério do Rio, e contada também no Retorno, né? Ele era um desses caboclos, um desses descendentes portugueses, porque o caboclo é português e indígena, né? Ele era morador nas barrancas de um rio, mais ou menos onde hoje tem a cidade de Clevelândia, né? E conta a história que ele teve um sonho, ele matou um pato, né? E era um pato branco, então um pato especial, e ele chamou esse rio, que passa longe do centro da nossa cidade, ele chamou de Pato Branco. E depois, uma outra história para a gente falar, contar um outro dia, então o nome lá daquele rio acaba chegando aqui no centro da nossa cidade. Então a origem do nome Pato Branco foi fruto de um sonho? Fruto de um sonho, e também porque os patos eram aves de arribação na nossa região. Eles não eram criados aqui como está no imaginário coletivo da população de Pato Branco. Porque nem o caboclo e nem mais tarde depois o italiano criam patos, né? Eles criavam outros tipos de animais. Mas como aqui havia muita água, essas aves elas eram aves de arribação. A ave de arribação é a ave que vai e volta conforme a zona, conforme o tempo do calor ou do frio, né? Então, nesse pato branco que ele abateu para um almoço gostoso lá que ele tentou fazer na sua residência, era um pato branco que foi abatido, né? Então, o primeiro pato que ficou registrado na nossa história, dando origem ao nome do rio e depois dando origem à nossa cidade. E como você me perguntou a contribuição dos caboclos, a gente não pode esquecer, como eu disse agora há pouco, que quem habitava, quem veio primeiro aqui, foram os espanhóis. Então a gente tem a presença dos barbacoás. E esses barbacoás eram dos argentinos. Que ano isso, professor? 1920. Né? A gente já tem a presença dos barbacoás aqui. O nome a gente já tem anteriormente. No mapa do Paraná de 1919... já está registrado o nome Pato Branco. Não é o nome da cidade, mas é o nome do prefixo do telégrafo que ficava às margens do rio, do qual o rio Pato Branco, um pouco mais distante, deu esse nome, né? E voltando lá aos nossos argentinos, que foram os primeiros empresários de Pato Branco, né? Os caboclos daqui da nossa cidade eram empregados do Luiz Pastoriza e eles é que colhiam a erva, né? Transformavam essa erva, canchavam a erva e daí daqui a erva era levada para a Argentina. Então, eles foram os primeiros trabalhadores, né? O primeiro ciclo econômico de Pato Branco foi feito pelo empresário Pastoriza, que era um argentino, e com o trabalho dos caboclos, né? Além da erva mata, eles vendiam lá na Argentina pele de animais, crina de cavalo, mel silvestre, a próprios animais, eles pegavam os animais que eram transportados para a Europa, e daí se a gente pegar um pouquinho assim a história, a gente já vê as raízes do Mercosul, né, Mendes? A gente já tem a Argentina, a gente tem o caboclo, que é brasileiro, e quem vinha podar essas ervas mate aqui eram os paraguaios, porque os paraguaios que são os primeiros a transformar a erva mate, né? A ervateira em erva mate. Então a gente tem essa contribuição nesse primeiro ciclo econômico da nossa história. Eu gostaria que, rapidamente, que ficasse claro, professor, aqui, então a origem aqui da colonização não é relacionado com o italiano. Não. O começo da nossa história, o começo da nossa etnia, são os caboclos, que eram em grandes números que moravam aqui na nossa região. Eles são os primeiros moradores. Eles é que dão os primeiros nomes, inclusive ao Rio Ligeiro, inclusive ao nome Pato Branco, é relacionado com a presença deles. E o primeiro trabalho, que é esse da erva mate, e logo em seguida o trabalho das safras, que era o de criar porcos alçados, depois transportar tropeados até São Paulo, também é um trabalho dos caboclos. Então, a primeira presença em Pato Branco é caboclo, com a festa do divino, com as rezas, né? É a presença cabocla que a gente tem na nossa região. No livro Retorno, Origens de Pato Branco, consta que a origem de Pato Branco tem raiz no contestado. Será que realmente tem? É o que nós vamos saber logo após o intervalo comercial, desta feita com o professor Cetilo Voltolino. Já retornamos. Você que está sintonizando agora a TV Sudoeste, está assistindo ao projeto Contando a História, que é uma promoção da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal e da Rede Cilinalta de Comunicação. Nós estamos aqui na sala de direção do Cefet com os professores
Citilo Voltolini e a professora Neri, falando sobre as origens de Pato Branco. Professor Citilo, em um dos seus livros, a Origens de Pato Branco, consta que esta origem estaria ou teria raízes com o contestado. Se fôssemos fazer um levantamento na sequência do tempo, dos fatos fundamentais que geraram Pato Branco, temos que ir buscar as origens realmente no contestado. E para esclarecer esse fato, vou ter que voltar um pouco à história e até exibir um mapa aqui para o telespectador, para que ele possa entender melhor a situação. Em 1853, quando o estado do Paraná foi criado, o território do Paraná chegava até o rio Iguaçu, como demonstra aqui no mapa. Então, dentro desse mapa, nós temos aí duas áreas assinaladas, umas com traços verticais e outra com pontinhos, tá? Essa área de traços verticais, que hoje pertence ao estado de Santa Catarina, pertencia realmente ao Paraná. E Santa Catarina, dessa área branca à direita, que compreende hoje o litoral de Santa Catarina até os contrafortes da Serra do Mar. Todo o Planalto Catarinense era paranaense. Em 1901, Santa Catarina resolveu requerer para si, junto ao governo federal, essa área que está assinalada aqui, representando o oeste catarinense e o sudoeste do Paraná. Naturalmente, criou série de problemas entre os dois estados. A questão foi para o Supremo Tribunal Federal. Antes de chegar no Supremo, professor, sob que alegação que essa área foi reivindicada por Santa Catarina? O fato de reivindicação é porque Santa Catarina sempre julgou que, por natureza, pela apresentação físico-geográfica da área, a área toda na margem esquerda do rio Iguaçu lhe pertenceria por forma natural. Porque toda essa área teria a melhor acesso, a influência maior seria do litoral de Santa Catarina, de Florianópolis, de Desterro para o interior, que seria então a forma natural, né? Naturalmente, houve ali uma disputa que durou mais ou menos 15 anos entre o governo de Santa Catarina e o governo do Paraná. E daí, portanto, porque se contestou a posse dessa área, aí que vem a palavra contestado. Temos que fazer uma distinção entre o que se entende por contestado politicamente, a disputa entre os dois estados a respeito dessa área, e a parte deve ser considerada também a parte, digamos, messiânica, aquela movimentação social que houve, que gerou aquilo que comumente conhecemos como Guerra do Contestado ou o Contestado. Aí seria um outro episódio que se deu, não por ter alguma agregação com a disputa entre Paraná e Santa Catarina, mas por abandono em que se encontravam as populações daquela região, que geraram então esse complexo episódio histórico-religioso que conhecemos até hoje como a Guerra do Contestado. Em 1916, depois de muito vai e vem, de muita disputa judicial, o governo do presidente Venceslau Braz, chamado para arbitrar a quem iria pertencer essa área, definir por arbítrio quem seria o dono dessa área, o governo de Venceslau Braz resolveu sentenciar, estabelecendo como limite entre Paraná e Santa Catarina o divisor de água entre os dois rios, entre o rio Iguaçu e o rio Uruguai. Aqui no sudoeste o limite que ainda existe hoje
entre os dois estados. Naturalmente, este episódio do contestado teve suas repercussões na ocupação do sudoeste do Paraná, na ocupação daquela parte que passou a pertencer ao Paraná por arbitramento do presidente da República, que agora eu peço a Neri para continuar a apresentação e fazer justamente esta ligação do porquê que a decisão apresentada em 1916 acabou influenciando a origem até da área na qual se situa hoje o município de Pato Branco. A gente tem então aqui na nossa região, como eu citei antes, o início com o nome Bom Retiro, que já pertencia à fazenda, né? E esses caboclos que já transitavam por aqui, que já alguns tinham moradias em função dos barbacoas da Luiz Pastoriza, e quando eles se viram assim desprotegidos, né, pelo governo do Brasil, porque da questão do contestado eles ficaram sem terra, ficaram sem lugar, ficaram sem aquilo que era próprio do habitat deles, que é o chão, a terra, porque o caboclo descendente do índio ele é muito pegado à natureza, então ele precisou de algum lugar onde ele se viesse a refugiar. E com a questão da tomada de Santa Catarina e do Paraná, nem todos aqueles que passaram a pertencer a Santa Catarina quiseram ficar lá, né? Eles não queriam ser cidadãos catarinenses. Então eles vêm para cá, para essa região, em busca de um novo lugar, de uma nova morada, né? Então vem para essa região do Paraná, que é conhecida como a Colônia Bom Retiro, que a gente tem um mapa mostrando os limites naturais, né, que quase sempre, nos primórdios das civilizações, quando os locais eram determinados, eles seguiam quase sempre um rio, né? O rio seria o limite natural daquilo, porque o rio sempre vai passar por aquele lugar. E se marca por terra ou marca uma árvore, alguma coisa, aquilo tende a desaparecer. Então, nessa Colônia Bom Retiro, onde a gente tem o rio Chupim, que daí já começa a ficar aqui mais próximo de nós, né? Não um pouco mais longe, lá onde estava o Rio Iguaçu. Então fica delimitado entre o Rio Santana e o Rio Chupim, fica essa região da Colônia Bom Retiro que vai abrigar esses dissidentes do contestado. No primeiro momento, a Clevelândia tinha assim designado para ser a sede, para ser o local mais próximo deles lá, seria mais ou menos onde está Campo Alto hoje. Mas como a nossa região era uma região rica em água, tinha uma aguada muito boa e os primeiros começos das civilizações lá no início de 1920, 1900 mesmo, é a água que o ser humano buscava, porque na água ele tinha a criação de animais e também na água era um local de caça, porque a água além do peixe são os animais de pelo que vêm, então não tinha como passar fome, né? Era esse primeiro momento da nutrição do ser humano está garantido com a presença da água. E também os locais onde tem água se tem uma boa vegetação. Então a fruta silvestre, aquilo que eles plantavam, fica garantido nesse primeiro momento. Então eles vêm para cá, né? E essa área da Colônia Bom Retiro é uma área muito grande, né? Ela tem 1.587 km², que depois vai ser mais ou menos no mesmo tamanho quando surge o município de Pato Branco, que ficava entre os rios, como eu já citei, né? E essa primeira ocupação aqui nossa foi a ocupação da posse, porque o caboclo não tinha essa coisa de comprar e vender a terra, porque a terra é um elemento sagrado. A terra é tão sagrada que ela é uma mãe. Se ela é uma mãe, ela não pode ser comprada e vendida. Então eles vinham e eles iam se apossando, iam pegando quanto de terra eles imaginassem, quanto eles quisessem para cada um. E também para ele pegar e se mudar era uma coisa fácil, né? Diz a história que eles, quando chegavam no local para fazer uma roçada e daí erguer o rancho deles, eles fincavam um cruzeiro. Se a árvore brotasse, então era um sinal que ali seria um sinal de boas-vindas, ali eles iriam ser felizes, então ele erguia o rancho. Se por acaso a árvore não brotasse, ele erguia acampamento, né? Pegava as poucas coisas que ele tinha e se mudava para um outro lugar, né? Então a gente tem nessa colônia do Bom Retiro um local que vai servir de abrigo para esses dissidentes do contestados, que são os caboclos, né? Que são os primeiros brasileiros. Professora, com relação ainda à relação contestado-Pato Branco, durante essa pesquisa, vocês encontraram alguma dificuldade
com relação à obtenção de documentos? Ainda existem, vamos dizer assim, relatos orais que vocês puderam aproveitar para inserir no livro sobre Pato Branco? A família dos Belos, né, professor Citilo? Que foram dos primeiros. Nós tivemos oportunidade e a felicidade até de encontrar entre os nossos entrevistados pessoas que moravam em Pato Branco desde o começo do século passado, em 1901, 1902. A família Belo, por exemplo, cujo sobrenome realmente era Antônio, né? Português. Passou a ser chamado de Belo porque era o nome de batismo era Feliz Belo, daí passou para Belo, Feliz Belo Antônio passou para Belo. É um dos representantes do início da ocupação desta região. Somente tiveram oportunidade de nos relatar. E tivemos pessoas bem importantes que nos deram informações extraordinárias em Palmas. Por exemplo, nós temos o José Bonifácio Pacheco, que hoje em dia mora em Palmas, mas ele é de uma família tradicional de Clevelândia, e nos relatou assim fatos extraordinários ocorridos desde o começo, desde o início do surgimento da colônia. O senhor poderia citar um fato que o senhor considerou extraordinário? Mira, por exemplo, Palmas e principalmente Clevelândia e mais para o interior, a distância que existia para obter, por exemplo, produtos de primeira necessidade, como sal, açúcar, vestimenta e armas, esses produtos tinham que ser trazidos de União da Vitória, no lugar mais próximo. E aí obtivemos informação que o primeiro expediente usado para fazer esse trajeto era a tropa de cargueiro, através de picadas usadas pelos próprios indígenas. Não havia como comunicar-se com o centro fornecedor desse mantimento. Depois veio a época dos carroções. E assim nós podemos construir, digamos, montar uma forma de como é que o pessoal que existia aqui na Colônia Bom Retiro, até de Clevelândia para o interior, como é que eles se mantinham aqui na região, vencendo essas distâncias para conseguir os artigos de primeira necessidade. E, por outra forma, também tivemos um relato bastante, assim, vivenciado até pelo Manuel Branco, quando ele participou, digamos, dos trabalhos como criança, como acompanhante dos engenheiros e do pessoal que fez o traçado, depois do pessoal que fez a construção, a chamada estratégica, a primeira estrada de rodagem que estabeleceu o elo de comunicação com Pato Branco, com a região, até União da Vitória. Lá por 1927 e 28 foi lançado o projeto de construção da estratégica. Essa estratégia feita pelo governo federal através do Exército chegou até a nossa região e toda essa história nós conseguimos captar através do depoimento dessas pessoas que viveram ou, se não participaram diretamente dos fatos, eles tiveram, digamos, informações diretas das pessoas que participaram. Então temos uma informação bastante concreta, verdadeira, né, de fatos que aconteceram e que poderíamos até duvidar que tenha acontecido da forma que aconteceram, mas podemos dizer que aconteceu isso porque tivemos a felicidade de contatar com pessoas ainda que viveram e vivenciaram esses fatos, né? Então, a gente podia te dizer, Mendes, que a história de Pato Branco é recente, são 100 anos, né? Então as pessoas estavam aí ainda. A gente sai de uma picada, de um caminho de indígena, né, para uma cidade já de pequeno para médio porte, como é a nossa cidade hoje. Como os telespectadores estão observando, muito mais que um programa, hoje é uma verdadeira aula aí ministrada pelo professor Citilo e pela professora Neri. Nós vamos a mais um intervalo comercial e na sequência voltamos conversando sobre as origens de Pato Branco e do Sudoeste do Paraná.
E vamos então ao último bloco da entrevista com o professor Citilo Voltolini e a professora Neri Bocchese, que estão dando uma verdadeira aula sobre as origens de Pato Branco, sobre o melhor, como o professor Citilo também gosta de falar, sobre a ocupação de Pato Branco. E o nome Pato Branco? Discute-se muito, há várias versões sobre a origem do nome Pato Branco. Na verdade, qual é a verdadeira, professor? Isso aí é um fato até curioso, porque quando se aconteceu a ocupação da região, aí a colônia tinha o nome de Bom Retiro. Dentro dessa colônia Bom Retiro, formou-se um povoado. A Neri falou há pouco que o desbravador entrou na colônia, mas para se situar, para se localizar, procurava áreas de aguadas, porque ele tinha que ter para a criação de animais e ter para a pequena lavoura. Enfim, a água era a vida do ocupante da terra. E vejam que Pato Branco começava no rio Pato Branco. E o rio Pato Branco não apresenta muitos córregos que o alimentam. Ele é parcimonioso em cursos d'água. E o ocupante entrou colônia adentro. E aqui onde está a cidade de Pato Branco hoje, encontrou lugar ideal, cabeceiras de um rio, com inúmeros córregos que formavam esse rio. E aqui então começaram a se estabelecer. Cada um veio, determinou o seu espaço necessário para se manter e começou a formar um pequeno povoado que acabou se tornando uma concentração. Aqui chamaram de Vila Nova. Agora, por que Vila Nova se deu para o nome Pato Branco? Temos que voltar novamente para o rio Pato Branco, que todos nós que conhecemos sabemos onde fica o rio Pato Branco, que é ainda hoje o que forma limites entre Pato Branco e Mariópolis. Quando vamos em direção a Mariópolis, sempre passamos pelo rio Pato Branco. E fica a 15 quilômetros da cidade de Pato Branco esse rio. Como é que o nome de um rio que fica a 15 quilômetros chegou a se impor de tal forma de destituir o nome já existente e se impor como denominação da cidade depois do município? E naturalmente temos que passar para um outro fato que veio também do passado. Essa região toda sempre se mostrou diante do governo federal como uma região de preocupações em relação ao avanço dos argentinos sobre essa região. Aqui essa região já tivemos o problema da questão de Palmas, o estabelecimento de limites entre a Argentina e o Brasil. A Argentina reivindicou essa região em que nós estamos hoje, alegando que os rios determinados não eram aqueles que são hoje o Santo Antônio e Periguaçu, que formam os limites com o Brasil e a Argentina, mas seriam o Jangada, seriam o rio Chapecó, seria até o Chupim. E aí houve então toda essa animosidade entre Brasil e Argentina, e o governo sempre queria manter uma certa aproximação da região para evitar que outros fatos desses acontecessem. E para manter esse contato, estendeu uma linha telegráfica da capital federal, atingindo os diversos pontos assim, do estado do Paraná, passando aqui pelo sudoeste, indo até a fronteira. E essa linha telegráfica tinha, junto ao rio Pato Branco, um posto de manutenção, um posto de fiscalização. Lá estavam, então, os funcionários dessa linha. Lá se concentravam aqueles que fiscalizavam a linha física para manter o contato com a fronteira. E Vila Nova, que ficava a 15 quilômetros, que era o povoado maior, aqui já existiam comerciantes, aqui já existiam funcionários públicos do Estado, aqui já existiam funcionários da própria prefeitura, que era Clevelândia. Então havia já a necessidade de manter contato com o exterior.
E quem de Vila Nova quisesse manter contato com o exterior, tinha que se deslocar 15 quilômetros daqui até ao Pato Branco para cumprir as tarefas de comunicação. Certa oportunidade, em 1938, por interferência de uma pessoa que é falecida hoje, mas foi muito bem conhecida, tem os familiares em Pato Branco ainda hoje, Manuel Branco. Manuel Branco foi dos moradores de Vila Nova que procurou as autoridades que mantinham a fiscalização do telégrafo, solicitando-lhe que este posto que estava no Rio Pato Branco viesse para Vila Nova, para facilitar o serviço dos que moravam aqui. E os representantes da manutenção da linha atenderam o pedido. Solicitaram simplesmente que os moradores de Vila Nova instalassem uma linha, abrissem a picada para puxar a linha e o telégrafo viria de vir. E realmente, em 1938, o telégrafo veio. Do Rio Pato Branco veio para Vila Nova. Mas como lá na margem do Rio Pato Branco tinha o nome de posto do Rio Pato Branco, esse posto veio para cá e trouxe o nome. Aqui em Vila Nova continuou a ser chamado de posto do telégrafo do Rio Pato Branco. E esse nome, posto do telégrafo do Rio Pato Branco, gradativamente ele foi deslizando mais também para o nome do lugar. Gradativamente, durante 10 anos que houve assim uma lenta transferência da denominação do posto para a denominação do lugar. Tanto assim que no final da década de 40, muitos documentos até emitidos pelo governo do estado, por exemplo, nós temos em nossos arquivos notas de venda de erva mate, efetuadas pelo Pedro Bortotti. E a Agência Federal de Palmas emitiu a nota assim, Pedro Bortotti está na Vila Pato Branco. E esse nome, já no final da década de 40, já ninguém mais falava em Vila Nova, era a Vila de Pato Branco. Em 1951, quando foi criado o município, pela lei 790, do governador Bento Munhoz da Rocha, então simplesmente foi oficializado como município de Pato Branco. Aí então, por isso que houve toda essa transferência e por isso que hoje tem o município de Pato Branco, tá? Um rio que fica a 15 quilômetros de distância da cidade, então, chegou aqui, se impôs aos nomes existentes para pontificar e ser proclamado oficialmente em 51 como nome oficializado do município de Pato Branco. Está aí, portanto, caros telespectadores, se vocês não sabiam, tinham alguma dúvida relacionada com a origem do nome Pato Branco, agora o professor Citilo realmente elucidou de forma definitiva. Mas eu pediria ao professor Citilo e à professora Neri que durante esses anos de pesquisa, mais alguns fatos que sobremaneira chamaram a atenção de vocês. Eu ficava assim, muito interessada quando eu falava com o seu Osório Prates, também com o seu Altamiro, porque eles foram um desses primeiros que chegaram aqui. Inclusive o seu Osório trabalhou na firma do Luiz Pastoriza, né? Ele cortava a erva quando criança. Ele foi aluno da primeira professora, né? A primeira professora se chama Maria Cordeiro. Era uma professora que lecionava bilíngue, porque ela lecionava português para os caboclos que moravam aqui, os brasileiros moradores daqui, para os filhos dos argentinos que estavam nos Barbacoás. Então a gente começa a entender a vocação e a origem da nossa cidade, né? Hoje nós somos uma cidade aí com tantas faculdades, tantas universidades, porque nós já temos desde o começo da nossa história a presença da escola, né? A preocupação do homem. E a gente também, um outro fato assim interessante, a gente acha que é sempre o migrante, aquele que veio da Europa, que se preocupava com a educação. Mas os primeiros moradores caboclos daqui, né? Eles já tinham na figura da Ana Maria Cordeiro a primeira professora, já iam à escola ainda trabalhando com a lousa, não se tinha caderno, nada naquela época, essa preocupação... A escola e a igreja. A escola e a igreja, essa preocupação em cuidar, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma, né? Que é a essência do ser humano. Então, Pato Branco, apesar de ter sido lá no comecinho da sua história um refúgio, né?
mas ela tem uma história muito bonita, uma história muito interessante e com raízes, quando ela conta realmente a essência do ser humano que busca, né, aquilo que nós chegamos hoje a essa cidade fantástica que nós temos. Professor Cetílio, eu gostaria que o senhor destacasse, aí, principalmente para a juventude, a importância, a necessidade que se tem de se estudar, se ler, enfim, aprender sobre a origem da cidade onde a gente mora, onde a gente nasceu, enfim, está identificado plenamente com essa questão da origem. Aqui no nosso livro, primeiro livro, o Retorno à Origem de Pato Branco, na apresentação, e até eu tomo a liberdade de ler isso aqui para os prezados telespectadores, para sentirem do porquê que a gente partiu para o resgate da história de Pato Branco, qual o significado da presença do passado no presente para projetar o futuro. Então aqui nós temos escrito o seguinte, tá? O amor é um sentimento, consequência, cuja causa é o conhecimento. Não se ama o que se desconhece. Do conhecer nascem a crença, o entusiasmo, a ufania, o brio, o amor. Retorno tem por objetivo avivar a chama dos nobres sentimentos de todo patobranquense, nato ou por adoção, por esta terra que o acolhe com afagos de mãe. E o caminho traçado para se chegar a esse horizonte é o do conhecimento, conhecer para amar. Retorno foi em busca da história de Pato Branco por acreditar que é com base nas lições do passado que se revigora o presente e se garante o futuro. Então nós queremos estabelecer esse elo entre o passado, o presente e o futuro. E o passado é o patrimônio que nós temos em nossas mãos hoje. Vamos olhar para essas cidades que foi construída assim, tijolo por tijolo, dia por dia, momento por momento, e temos aí toda essa cidade feita por alguém que trabalhou no passado. Não podemos de forma nenhuma ignorar isso aí, ou tomar conhecimento disso aí, para podermos no presente recebermos esse patrimônio, engrandecê-lo, torná-lo maior, mais digno e repassá-lo para o futuro. Então, é necessário que o passado esteja presente para que possamos nos motivar hoje e para que possamos, então, arquitetar, projetar o futuro. Pato Branco será assim se unirmos esses três tempos que representam a sua vida. Muito bem, nós estamos chegando ao fim dessa verdadeira aula aí sobre as origens, sobre a ocupação de Pato Branco. Falamos muito também do Sudoeste do Paraná. E chegamos então nas considerações finais. E eu começo, caros telespectadores, as conclusões finais pela professora Neri. Também desde já agradecendo aí a atenção, a dedicação, o empenho aí que a senhora, juntamente com o professor Cetílio, estão fazendo para resgatar todos esses fatos históricos, documentando inclusive toda essa história de Pato Branco, professora. Se a gente não conhece as raízes da gente, se a gente não sabe de onde a gente veio, se a gente não sabe a história da família da gente, se a gente não sabe a história da vila, da nossa aldeia local, a gente não ama, né? Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Então, resgatar a história de Pato Branco, para mim, foi um trabalho assim muito gratificante, porque é a terra dos meus filhos, a terra dos meus netos, aonde eu vivi parte da minha infância e vivo até hoje. Então, é você conseguir entender como que uma cidade se faz e como que um povo consegue trabalhar e consegue produzir, né? Povos diferentes, né? Índios, caboclos, italianos, pois poloneses, ucranianos, e todos irmanados, buscando a fazer com que a cidade de Pato Branco se torne um local agradável, que seja bom aqui viver, né? E que aqui a gente tem uma história para contar. E tem uma história de luta, uma história de progresso, mas principalmente uma história de homens que conseguiram superar todas as suas dificuldades, todas as suas diferenças e serem simplesmente patobranquenses. Obrigado, professor. Professor Cetílio, a mesma referência que eu fiz à professora Neri, faço ao senhor, e obrigado aí pela oportunidade aí de o senhor mais uma vez aí ensinar, informar. Suas considerações finais. Queríamos deixar para a comunidade, para a população de Pato Branco e até regional, que o projeto Retorno vai continuar
vai levar à execução ainda algumas obras que estão sendo projetadas, mas o principal é que estamos agora trabalhando dentro de uma linha de aproximar essas obras que nós produzimos, resultados das nossas pesquisas e buscas, aproximá-las mais da comunidade. Nós estamos lançando o projeto Conhecer para Amar. Isto é, temos a intenção de abrir pontos estrategicamente situados dentro da área do município, da presença de livros, desses livros do retorno, para que a comunidade tenha condições de tomar emprestados esses livros para lê-los também. Não só, digamos, ouvir falar do livro, mas que possa ter acesso a esses livros. Digamos aí, já tivemos em contato com algumas entidades, principalmente ligadas ao ensino, nas escolas, bem, apontadas dentro de distâncias, digamos aqui no Botote, lá no Rocha Pombo, na Baixada, deixar nessas escolas de 15 a 20 exemplares de cada obra dessas aqui, para que a comunidade possa chegar a esses locais, tomar as obras emprestadas e lê-las e depois devolver, para permitir que haja um trânsito dessas obras junto com a comunidade. Porque nós não queremos que o projeto fique aí escondido, apagado, queremos que seja divulgado, que a população tome conhecimento deles. Então essa é a mensagem que eu deixo, digamos, o trabalho aí que temos para frente para oferecer à sociedade de Pato Branco. Professor, obrigado aí pela aula. E nossos agradecimentos aí aos telespectadores da TV Sudoeste, a direção da TV e a Prefeitura Municipal que estão possibilitando este projeto Contando a História.